Olá, eu sou a Érica, eu sou uma das voluntárias do projeto Gotas Fraternas e eu estou passando aqui para deixar mais uma gota para você. E hoje a gente vai refletir em cima do capítulo 38 do livro Jesus no Lar. E o capítulo 38 tem como título O Argumento Justo. Vale a pena se debruçar sobre esse capítulo, claro, sobre todos os outros. O 38 é um capítulo leve de grandes ensinamentos e ele gira em torno de um encontro, de uma reunião ali à noite acontecendo na casa de Simão, onde alguns discípulos ali participavam e o mestre Jesus também. E para facilitar um pouco, acho que o nosso estudo, aqui a nossa reflexão, eu acho que vale a pena a gente transformar esse capítulo em dois pedaços, em duas partes, para ficar um pouco mais entendível. Então, esse capítulo é uma lição valiosa, ela é muito esclarecedora para todos nós e nos fala do convite ao bem que acontece para todos e também o autoconhecimento que devemos ter, que é muito importante para a nossa evolução. Então, na primeira parte, ocorrendo essa reunião, esse encontro na casa de Simão, a gente tem ali um momento de reflexão dos discípulos ali, após eles vivenciarem algumas situações desafiadoras referente ao trabalho que eles estavam desenvolvendo, levando a boa nova, né? E esses questionamentos, essas reflexões que eles fazem para o Mestre Jesus, deixaram, após esses ataques que eles sofreram e tudo mais, deixaram eles muito inquietantes, irritadiços, entristecidos até. Vale lembrar que os discípulos, eles eram homens assim, simples, muito simples, e que eram devotados, humildes e saíam por aí afora divulgando a boa nova. E eles vivenciavam também a boa nova, porque é o que a gente fala, não basta falar e sim exemplificar. Então eles eram os intérpretes ali dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E as palavras que o Mestre Jesus trazia com amor acerca das explicações para esses discípulos do reino de Deus, né? A glória reservada aos justos, aos bons, do caminho sobre a elevação moral, deixavam esses discípulos ali maravilhados, reconfortados. Então, eles estavam vivendo uma situação ali que eles foram de momentos infelizes, onde foram agredidos, muitas vezes não só verbalmente, mas até fisicamente, né? Para essas palavras de Jesus e saíam divulgando a boa nova, ué, mas eles estavam com a cabeça fervilhando de dúvidas. Como eu posso continuar com esse trabalho maravilhoso se essa repercussão não está sendo positiva? Então, diante dessas palavras, do reconforto do Mestre Jesus, da tranquilidade do Mestre Jesus e de seu amor, somando-se esses ataques sofridos por eles, e as dúvidas ficavam cada vez mais inquietantes. E eles se pegaram consultando a própria consciência. Então, cada um estava consultando a sua própria consciência. Como é que eu posso viver nesse disparate? Então, eles estavam se julgando inferiores ao trabalho que eles estavam fazendo. E até muitas vezes, a gente vai ver no capítulo, que eles se julgam indignos de servirem aos princípios do novo reino. Então, eles pensaram muito, eles refletiram e se sentiram assim muito fragilizados, né? Iguaizinhos a nós mesmos quando embarcamos numa jornada pelo bem, para o bem. Por quê? Porque eles estavam achando que eles não preenchiam todos os requisitos ali de um homem de bem, a gente pode dizer, né? Então eles se sentiram muito chateados, muito cabisbaixos ali, desiludidos com o comportamento ali deles mesmos. Então, como
trabalhar em favor da humanidade sendo tão inferior? Era essa grande questão que estava na cabeça deles, nas reflexões que eles estavam fazendo para o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus ouvia tudo muito atentamente, como diz aqui no capítulo, com muita tranquilidade e com bom humor. Olha que maravilha para nós! Que maravilha, porque essa lição é para todos nós, né? Então, como trabalhar em favor da humanidade, sendo ainda tão inferior? Essa era a questão ali a ser abordada e que por inúmeras vezes fazemos também na nossa consciência, no nosso coração, esse questionamento. Então, como ensinar aos outros a prática do bem? Então, esses questionamentos, essa inquietude que a gente vê aqui no capítulo, trazida pelos discípulos, traz também um caráter nesses discípulos que a gente tem que levar muito em consideração, porque faz parte dessa escolha feita por Jesus, né? A humildade, quem sou eu, Jesus, para poder sair aí divulgando a boa nova, sendo que eu tenho tantos defeitos ainda dentro de mim, né? A honestidade do caráter dele, reconhecendo em cada um deles ali as suas imperfeições. Então, às vezes a gente também, às vezes não, né? Muitas vezes ao longo de um dia a gente faz esses questionamentos e eles são muito importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, moral. Então, quais são ali que a gente pode dizer, quais são as orientações para seguirmos ali no caminho do bem, para o bem, frente a essas inquietudes, a essas reflexões, a essas imperfeições que todos nós ainda carregamos. Não é o vizinho, não é o parente, somos nós e todos nós desse planeta aqui que ainda temos que enfrentar. Então, que a gente saiba que, acima de tudo, Jesus conhece perfeitamente a cada um de nós, detalhe por detalhe, né? Ele sabe de todas as nossas imperfeições, ele sabe de todas as nossas dificuldades, das nossas aspirações, das nossas alegrias, tristezas, das nossas pendências e principalmente do nosso grau de evolução. Isso é sensacional. Então ele já sabia, lembra? Escolheu os discípulos, ele já sabia que os seus discípulos ali, eles estavam sentindo e, ele escutou ali com todo o amor que Jesus tem. E com toda a sua mansidão infinita, ele vai ali abrandando aqueles corações um pouco exaltados, perturbados, conflitados naquele momento e vai consolando através das palavras, através da iluminação do seu coração, trazendo a todos eles a coragem que cabe a cada um de nós, trazendo o bom ânimo que cada um de nós precisa ter no coração, na mente, para executarmos com primor o trabalho que nos foi dado. Então, Jesus aqui, a gente pode dizer, nos recorda de que nós não estamos ainda no planeta angelical. Não, nós estamos no planeta Terra, um planeta de desafios, de provas e expiações. Então, ora, é esperado que todos nós, inclusive os discípulos, tivéssemos essas angústias, essas inquietações, essas dúvidas. E não cabe esperarmos anjos caírem do céu para fazer o trabalho que cabe a cada um de nós. Então, esse planeta não é angelical, é um planeta de provas e expiações, é uma grande escola que nos faz aprimorar a cada dia, a cada passo que damos para a nossa evolução rumo à felicidade que nos espera. Então, a gente vai construindo esse reino de Deus com os desafios, com os dissabores que vão passando pelo nosso caminho. Então, sim, é uma escola redentora. Uma escola que, através de muitas, inúmeras experiências, boas ou não, nos faz crescer e melhorar. É assim que evoluímos. É assim que aprendemos ainda.
né? Então, as conquistas, ela aqui mostra no capítulo, elas serão resultados dos nossos próprios esforços. Nós temos que melhorar por nós mesmos. Ninguém vai vir aqui cutucar e falar, então, Érica, olha, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. E o meu esforço, o outro não vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Ninguém vai fazer por nós o que cabe à nossa parte. Então, somos todos, graças a Deus, somos todos aprendizes do bem. Então, que a gente não carregue essa inquietude, essa tristeza, as lamentações que muitas vezes a gente faz ali, né, nos nossos trabalhos, nas nossas ações, que a gente não menospreze a baita oportunidade que estamos tendo nesse momento de estarmos aqui trabalhando, com os desafios que cabem a cada um de nós. Não desperdicemos esse tempo que é precioso demais para nós, para nossa evolução, para nossa oportunidade de crescimento, e que a gente possa nos aplicarmos, eu acho que essa é a palavra, a fazermos sempre, sempre o nosso melhor. Nós nunca estamos sozinhos. Quem opera no bem tem o bem sempre com ele, tá bom? E assim, descobrir uma imperfeição, porque às vezes a gente vai descobrindo as imperfeições ao longo do caminho, né? Ao longo da nossa jornada. Então, descobrir uma imperfeição, pega essa imperfeição e transforma através do seu trabalho, como os discípulos fizeram, né? Pegaram essa imperfeição e vamos ajustando pouco a pouco. É o que o capítulo nos conta aqui. Como que vamos esfarelando essa imperfeição e transformando essa imperfeição em uma virtude. Então, é o trabalho intenso, é o trabalho árduo, é a dedicação, é o compromisso, é a disciplina diária que temos que ter primeiro, como o mestre falou, conosco, para depois com o outro. Porque como eu posso ajustar, explicar, trabalhar se eu também não faço isso comigo? Era isso que o mestre dizia para os seus discípulos. Ora, que bom que você já reconheceu que você tem essa inquietude, essa imperfeição, e vamos transformá-la, né? Vamos trabalhar. Não vou fazer anjos caírem do céu para fazer o trabalho. Ué, o que seria da boa nova, então? Ninguém trabalha, ninguém se esforça, ninguém muda, ninguém evolui. E lembrando que cada um de nós evoluindo, o planeta todo evolui também. Por quê? Porque é um bem em favor de um bem muito maior. É o individual pensando num coletivo, né? Então, assim, todos nós, somos todos nós da mesma senda evolutiva, saímos da mesma, do mesmo ponto, simples e ignorantes, e olha onde nós chegamos, porque foi através do esforço de cada um de nós, da nossa evolução. A gente vai aparando essas arestas conforme a gente vai vivendo. Então, por isso que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Somos chamados constantemente ao bem, a trabalhar para o bem, pelo bem sempre. E o despertar de cada um de nós vai acontecer em momentos diferentes. A gente às vezes fica batendo numa situação em que a gente não vê resultados, né, imediatos, a curto prazo e etc. E a gente fica entristecido no trabalho. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu mereço? Será que isso? Será que aquilo? O tempo é diferente. O tempo de aprendizado, de evolução é diferente para cada um de nós e a gente precisa respeitar. Jesus respeita a gente. Por que a gente não vai respeitar nosso irmão? Não é verdade? Então, que tenhamos sim em mente o exemplo que os discípulos deixaram aqui para a gente no livro, quanto a essas superações, as realizações e principalmente a autoanálise que muitas vezes a gente não faz, descobrindo ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e o nosso pensamento, mas sempre na continuidade ali do bem, como nos fala aqui Jesus, né? Então, transformemos
as nossas vicissitudes, eu não gosto muito dessa palavra, né? Os nossos defeitos, porque somos perfeitinhos, né? Os nossos defeitos em virtudes para nosso crescimento, para nossa evolução, para a evolução daqueles que precisam da gente, para o nosso trabalho, operando no bem, para a felicidade, não só nossa, mas de todos que estão aqui nesse planeta. E que todas as vezes ali, né, que eu, você, todos nós nos perguntarmos, puxa vida, será que somos dignos de realizar alguma tarefa, algum trabalho como esse que eu tô aqui fazendo um vídeo para o Gotas Fraternas? Muitas vezes eu já me peguei nesse questionamento. Será? Será que eu sou digno de realizar isso? Sim, sim. Sabe por quê? É uma análise sem punição. Não é uma autopunição, é autoanálise, o que é bem diferente. Porque Jesus não veio para os sãos. Não veio. Só que os sãos não estão aqui nesse planeta. Todos nós somos doentes da alma ainda porque estamos em constante evolução, né? Então, assim, Jesus acredita em nós. Jesus aposta em nós. Se eu tô aqui hoje é porque eu acho que eu entendi. Acho não, certeza que eu entendi. Que ele aposta em mim. Ele aposta no projeto. Ele aposta em todos os voluntários que se dedicam a Gotas Fraternas aqui. Ele acredita nesse trabalho do bem, para o bem, né? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. De jeito nenhum. Mas ele opera junto com a gente. Então Jesus acredita no nosso trabalho no bem. Ele aposta em nós, acredita sinceramente na nossa melhora constante, no nosso esforço árduo, diário, para nos transformarmos, para nossa evolução. Eu estou olhando aqui para baixo por conta do livro, tá? Então, ele acredita sim no nosso esforço diário para nossa própria evolução, para as nossas conquistas morais, para a nossa evolução espiritual, para a nossa vontade realmente de mudar, pela nossa coragem e perseverança diária que temos que ter, sempre acompanhadas pelo nosso mestre, né, no bem. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, esse capítulo aqui, ele é muito bonito por conta dessa autoanálise que a gente faz de nós mesmos, de nossos limites, dos nossos medos, angústias, dos nossos desafios, dos nossos sentimentos, pensamentos, e fala desse convite para a gente continuar operando no bem. Você não precisa ser um ser perfeito para operar no bem. Basta a sua coragem, basta a sua vontade e o desejo íntimo de, primeiro, mudar e melhorar você, a sua reforma íntima. E assim o bem sempre te ajudará. Tá bom? Obrigada pela companhia. Até a próxima.